Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Nós estamos na nossa série de pregações no livro de Apocalipse. Não sei quantos sermões você já acompanhou nesse livro, mas estamos na metade do livro. E estamos no capítulo 11. E se Deus nos der a graça, nós vamos seguindo então até o último capítulo, semana após semana. E hoje nós vamos tratar o capítulo 11, versículos de 1 a 14, nessa série Revelações de Cristo para a sua igreja. Lembrando que a palavra Apocalipse significa revelações. E assim, o livro de Apocalipse é uma revelação. É uma revelação de quem? De Jesus. Jesus está revelando o seu plano para a sua igreja, para os seus seguidores, os seus discípulos. Nós vimos nos primeiros capítulos essa revelação sendo trazida por meio do apóstolo João às 7 igrejas do Apocalipse, mas que serve para todos nós, todas as igrejas de todas as épocas. Até porque, lá naqueles primeiros capítulos, nós víamos aquela expressão repetida várias vezes. Todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclui então as igrejas do Apocalipse e todas as igrejas da história até os dias de hoje. Leiamos o texto de Apocalipse 11, versículos de 1 a 14. Ele diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Levante-se e vai medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candelabros, que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de nós lermos a tua palavra. É um presente para nossas vidas. Nós podemos tirar lições da tua Bíblia para que possamos nos enriquecer, nos edificar, para que possamos crescer espiritualmente, para nos fortalecermos. Obrigado por esse tempo de culto agora. Que mais uma vez o Senhor seja adorado corretamente por meio da nossa atenção, por meio
do nosso modo de nos concentrar no estudo da Tua Palavra. Que também o Senhor fale a nós. Nos ajude, Senhor, a estarmos sensíveis ao Teu falar, à nossa igreja e às nossas vidas em particular. Que saímos daqui prontos para melhor Te servirmos. No nome de Jesus. Amém. Insistência. O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Insistência. Talvez você se lembre daquele vendedor que você quer se livrar dele, né? Aquele vendedor de plano de saúde, talvez. Ou daqueles que quando você está passando na frente da loja, ele já quer te agarrar para levar para dentro. E se tem vendedor assim aqui entre nós, que Deus tenha misericórdia da sua vida, né? São insistentes. Mas enfim, talvez a palavra insistência te faça lembrar aquele filho ou filha que fica, mãe. Aí você fala o quê? Nada não, era para ver se ela estava aí. Insistência talvez te faça pensar em coisas negativas, mas também pode te levar a pensar em algo positivo, algo que alguém é insistente para desenvolver algo na sua vida. Talvez alguém seja insistente no sentido de ler, reler as Escrituras, aprender mais dela, crescer espiritualmente, e amém por isso. Essa insistência é boa. Mas no texto de hoje, nós podemos pensar um pouco sobre uma insistência muito especial. Deus é insistente. Deus é insistente, Ele insiste em salvar pecadores. Ele já poderia ter acabado tudo deste mundo. Assim que Adão e Eva cometeram o pecado, já poderia ter acabado tudo. Mas pela sua misericórdia, Ele prometeu que Jesus viria, e nós vemos a história se desenvolvendo, se desenrolando, e Deus sempre sendo misericordioso. A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Mas ainda hoje, podemos ver isso, Deus agindo dessa forma, né, que Ele tem sido misericordioso, dando oportunidade para pessoas ouvirem o Evangelho, para que pessoas se arrependam dos seus pecados. Isso é verdade, mas também Ele continuará sendo insistente. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que Ele já trouxe disciplina por meio dos selos. Ele está trazendo as disciplinas por meio das trombetas. Estamos aqui no intervalo da 6ª para a 7ª trombeta, o chamado de um dos ais. E depois virá o outro ai ainda, e depois virão as taças, que serão os flagelos mais sérios. Mas por que Deus não acaba tudo de uma vez? Ao invés de nós pensarmos em um Deus cruel, um Deus que vai punindo a humanidade aos poucos, nós temos que ver a misericórdia de Deus. Porque Ele disciplina, Ele corrige, Ele disciplina, Ele corrige, e está sempre dando oportunidade para que pecadores se arrependam. Então falaremos nessa noite sobre a insistente misericórdia de Deus. Deus sempre manifesta a sua misericórdia visando a salvação de pecadores. Está ficando cada vez mais claro isso para nós em todos os capítulos de Apocalipse. E ficará mais ainda, porque nós vamos ver mais nos capítulos seguintes esse agir de Deus misericordioso visando salvação de pecadores. Como a misericórdia de Deus será manifesta nos dias futuros? Como a misericórdia do Senhor será manifesta nos tempos futuros? Especificamente nesse período que o capítulo 11 aborda, que é o que a gente pode chamar de grande tribulação. O dia da grande angústia de Jacó, ou seja, da nação de Israel, daqueles que serão o alvo principal do Senhor. Nesse texto nós vamos ver duas manifestações dessa misericórdia de Deus que ficam bem evidentes aqui para nós e que servem de lições para nossas vidas. Primeiramente, podemos notar nos primeiros versículos que Deus protegerá muitos que o rejeitaram. Nós notamos aqui uma fidelidade de Deus com um povo especial que é a nação de Israel. Deus ainda tem planos especiais para os judeus, para a nação de Israel.
apesar de nós estarmos vivendo numa época que podemos chamar de período da graça, ou período da igreja, dispensação da igreja, Deus ainda tem planos para a nação de Israel. O livro de Romanos, quando Paulo escreve o livro de Romanos, ele deixa claro que Deus ainda tem um plano para Israel, e o livro de Apocalipse mostra isso também. O texto de hoje, como nós falamos, está aqui entre a sexta e a sétima trombeta, antes das 7 taças, e tem um tratar especial de Deus com aqueles que o rejeitaram, Israel. Veja mais uma vez os versículos 1 e 2, e dê uma olhada nas expressões que temos aqui. Santuário, ou seja, templo. Também você vai notar aqui a expressão cidade santa, fazendo referência a Jerusalém. Você vai notar aqui a expressão gentios, no versículo 2, fazendo uma distinção entre judeus e não judeus. E assim fica evidente de que nós não estamos vendo a igreja aqui. A igreja, ela é composta por salvos de todas as épocas, de todas as nações. E neste caso, há um tratar de Deus para com os judeus. Ele tem uma distinção aqui com os gentios e traz elementos judaicos de volta. Olha, haverá novamente o santuário. O templo voltará a ser presente na cidade de Jerusalém. Ele está falando sobre algo que acontecerá. Fica evidente também nos versículos 1 e 2 o controle de Deus dessa história. Você vê a expressão foi-me dado no versículo 1. Você vai ver a expressão um pouco mais à frente também de foi-me dito. E assim você nota que Deus está no controle de todos os detalhes. João, o apóstolo, o escritor do texto, está simplesmente relatando o agir de Deus. O destaque então que nós temos aqui é que Deus protegerá os judeus, permitindo inclusive a reconstrução do templo. Você nota aqui a expressão medir. Levanta-se e vá medir. E o que significa isso? Sim, ele pode fazer uma medição literal, e tudo bem, mas essa expressão também significa vá e tome posse, é seu, nos pertence isso aqui. Ou seja, Deus assume a posse do santuário, que é dele, por isso que diz santuário de Deus, como do povo, que ali também o adora. Agora, temos que entender o seguinte, Deus permitirá a reconstrução do templo de Jerusalém. Agora, olhe para o nosso contexto dos dias de hoje. Como? Se você já tem um pouco de entendimento sobre Jerusalém, Jerusalém é considerada pelos judeus a capital de Israel. Mas para muitos países não. Os países não dão autonomia para Israel chamar Jerusalém de capital. Faz sentido isso? Não tem autonomia, o próprio país não tem autonomia. Muitas nações dizem que a capital é Tel Aviv. Mas para a nação de Israel, a capital é Jerusalém. É ali, a cidade de Davi, ali que é a capital do povo, dessa nação. E naquele lugar onde existia o templo, não há mais, ali há apenas um pátio, conhecido como Monte do Templo, ou Pátio do Templo, onde há uma mesquita. Ou seja, naquela foto tradicional, aquela imagem tradicional que tenho certeza que você já viu, que tem uma cúpula dourada, a chamada Domo da Rocha, ali há uma mesquita, é de domínio muçulmano, o Islã que toma conta daquela área. Como que existirá um novo templo? De alguma forma, aquilo que nós não temos detalhes nas escrituras, haverá um acordo mundial de paz, falsa paz, para que Israel possa ter novamente o seu templo, para que os judeus tenham o seu templo. Só para você lembrar da história bíblica, o primeiro templo foi construído por Salomão. Aquele foi o primeiro templo. Depois, o segundo templo, já que o primeiro foi destruído pela invasão dos babilônicos, em 586 a.C., aí depois então foi construído um novo templo, chamado de Templo de Zorobabel, porque foi Zorobabel, nos dias de Esdras, Neemias, esse povo que voltou do cativeiro babilônico, que construiu um templo muito menor,
muito inferior. A Bíblia diz que os mais antigos, que conheciam a glória do primeiro templo, choravam ao ver o novo templo. E esse templo foi restaurado, reformado por Herodes. Herodes, ele tinha uma mania de grandeza, de construção, e ele tem deixado até hoje, né, você vê muita coisa em Israel que Herodes construiu ou reformou, como ele fez ali no templo dos judeus. Ele não era adorador do nosso Deus, mas ele queria agradar o povo também e ser aplaudido. Ele era um populista de alguma forma, e assim também havia a reforma desse templo. Só que também foi destruído no ano 70. Mais tarde, ou seja, depois do ano 70, nós não vimos mais nenhum templo. Mas há uma esperança para o judeu, de que o templo será reconstruído. Tanto que existe um instituto chamado Instituto do Templo, que foi fundado nos anos 80, e eles têm já criado, desenvolvido todos os elementos do templo. E estão aguardando o dia para a reconstrução do templo dos judeus. Lógico que não dá para fazer hoje, porque seria uma guerra mundial. Ali não tem como. Ali há uma restrição absurda para a proximidade de qualquer outra religião. Ali é muita proibição para chegar até ali. Então, como será? Deus está no controle, ele fala que as coisas aconteçam do seu jeito, mas quando João ouviu essa mensagem, ele pôde entender o seguinte: vai existir um novo templo, vai existir. Então Deus estava dando esperança para judeus como João, mas também mostrando que ele está no controle da história. É ele que fará com que as coisas aconteçam. Um detalhe interessante, lá na praça, uma das praças principais da cidade velha de Jerusalém, existe a menorá, que é um dos símbolos de Israel, um dos elementos que deve fazer parte do novo templo. A menorá de ouro, ou seja, ela custou cerca de $1 milhão, e ela fica exposta publicamente. Ainda bem que não tem flamenguista, né? Lá em Israel. Eu ia falar corintiano, mas não faz sentido aqui, porque só tem 4, 3, sei lá, né? Mas é público. Isso mostra a grandeza da nação e a segurança que ela tem em expor algo tão precioso assim. Deus permitirá a reconstrução do templo. Ele está no controle das coisas. O Deus que faz com que as verdades do Antigo Testamento se concretizem, o Deus que faz com que as promessas do Novo Testamento se realizem, é o Deus que revelou o texto de Apocalipse quando fala, vá João, medir, é porque vai existir esse templo. Vai existir. Deus também guardará os próprios judeus nesse período da grande tribulação. Vá medir o santuário e vá medir os que adoram ali. Ou seja, judeus vão poder se reunir naquele tempo para adorar o Senhor. E por quanto tempo isso? O período será de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. É uma expressão usada também em outro trecho aqui do Apocalipse como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Não tem por que isso aqui ser simbólico, ou um número arredondado. Porque se fosse arredondado, então, falasse alguma coisa mais, como 50 meses, alguma coisa do tipo. Mas por que 42 meses? Por que 1.260 dias? Por que 3 anos e meio? É porque faz referência à metade dos chamados 7 anos da grande tribulação. Naquele primeiro período, haverá uma falsa paz, permitindo que os judeus adorem o seu Deus no templo, permitindo que gentios estejam ao redor, mas aquilo vai acabar. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, como também continuará tendo o controle de toda a história. Por isso que ele pode dizer o que vai acontecer, quando vai acontecer, por quanto tempo vai acontecer. Portanto, devemos confiar nos planos perfeitos do nosso Senhor. Ele não falha, ele não se atrasa, e podemos então descansar nele. Esse Deus que controla a história e as nações, o governo mundial,
é o Deus também que cuida de cada um de nós. Se Ele tem poder para cuidar de todo o universo, quanto mais da nossa história de vida. Temos que crer nele e descansar nele. Deus tem um plano para Israel, por isso essa nação continua existindo, apesar de tantos ataques dos seus inimigos. Tantas pessoas querendo o fim dessa nação. Certa vez eu fiz uma viagem e peguei uma companhia desse mundo árabe. E por incrível que pareça, sabe aquele mapa que fica normalmente na frente da poltrona ali do avião? Tem um mapa eletrônico, digital, e que mostra o mapa mundi e o caminho do voo. E eu fui buscando assim, né, o caminho e tudo. Naquele mapa não tinha Israel. Eles desconsideram Israel. Há um ódio por Israel. Mas por que essa nação existe? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Existirá adoradores do Senhor naquele templo. E assim nós vemos a insistência de Deus em querer salvar judeus. Deus sempre manifesta sua misericórdia visando a salvação de pecadores. Deus protegerá muitos daqueles que o rejeitaram. Mas como que a misericórdia dele também é demonstrada, manifestada nesse texto que nós estamos vendo hoje? Deus enviará pregadores para os que o rejeitaram. Deus enviará o que nós vemos aqui no texto, chamados de duas testemunhas. Ou seja, pregadores. Deus enviará 2 pregadores. Assim como os versículos 1 e 2 mostram a fidelidade de Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele está dizendo. Os versículos 3 em diante, até o 14, mostram a paciência de Deus. Deus é muito paciente. E Ele vai manifestar a sua paciência mais uma vez de forma muito intensa. Deus insiste em chamar pecadores misericordiosamente ao arrependimento. Por isso, Ele enviará 2 pregadores, 2 testemunhas, mesmo nos dias da grande tribulação. Deus insiste em chamar o povo de Israel ao arrependimento. Deus insiste em chamar a nação de Israel ao arrependimento e fazer parte dos seus planos, como Ele também insiste em chamar todos nós hoje para o arrependimento. Não importa qual seja a nossa nacionalidade, nossa nação. Deus é o mesmo Deus que insiste com Israel. É o Deus que insiste que nós nos arrependamos e deixemos tudo aquilo que é contra a vontade dEle. Deus insiste, Ele é misericordioso. A história da rebeldia de Israel, por toda a história, mostra a grandeza do Senhor. Como que Deus ainda suporta essa nação, que tantas vezes o rejeitou? Volte para o Antigo Testamento e pense quantas vezes isso aconteceu. Por exemplo, lá na saída do Egito. Deus vai lá até o Egito, liberta a nação por meio de Moisés e realiza milagres após milagres, inclusive por meio da travessia do Mar Vermelho, e ainda ficavam lá, mas nos tirou de lá para a gente morrer aqui, e coisas assim. Sabe aquela murmuração e reclamação? Deus foi misericordioso com aquela nação, e é até os dias de hoje, como é também comigo e com você, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Os pregadores que estarão atuando naquele período da grande tribulação, eles dependerão totalmente da capacitação divina. Eles não farão uso de estratégias humanas. Eles não terão grandes recursos deles. Na verdade, eles são descritos aqui como aqueles que terão roupas de pano de saco. Não era só uma roupa, ou não será só uma roupa pobre, humilde, mas também será uma maneira de demonstrar tristeza pela rebeldia do povo e das nações. Mas veja o início do versículo 3. Darei autoridade. Quem dará autoridade? Deus. Ele está no controle de tudo. E Ele dará autoridade às minhas 2 testemunhas. Tem muita coisa rica nesse texto, mas a gente vai pegar só algumas coisas. Mas uma delas é:
Deus dará autoridade àqueles que ele vai chamar de minhas testemunhas, ou meus pregadores. Deus já mostrou até aqui que ele poderia realizar milagres como ele bem quisesse. Mas ele insiste em usar também homens. Insiste em usar pessoas. Deus poderia fazer a obra dele perfeitamente sem qualquer ser humano. Deus poderia usar anjos, como ele já usou aqui em vários momentos do livro de Apocalipse. Mas ele insiste em usar pessoas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. As duas testemunhas não terão muitos recursos. Mesmo vestidas de pano de saco, mesmo expressando tristeza em relação ao pecado das nações, ao pecado das pessoas, eles serão capacitados por Deus. Também é interessante ver como a misericórdia do Senhor é manifesta por meio da pregação. É por meio da pregação que Deus mostra também muito da sua misericórdia. E se você quer ser alvo da misericórdia de Deus, você precisa ter ouvidos para estar atento ao que Deus está te alertando, te corrigindo, te chamando a atenção. Quantas vezes somos pessoas de coração tão insensível e duro? Ouvimos mensagens, ouvimos pregações, fazemos devocionais, lemos a Bíblia e insistimos em fazer aquilo que é errado. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu fui bem teimoso. Talvez em muitas outras, mas eu lembro de uma. Eu era recém-convertido. Então, novo na fé, e aí me envolvendo com a igreja, aí com a idade errada, ou seja, na ocasião eu devia ter uns 15 para 16 anos, eu achei que eu tinha idade para namorar. Não, porque... Tá. Aí veio uma irmã e me exortou. Sabe o que eu fiz? Não gostei. Falei, que não tem nada a ver comigo. Deus mandou mais uma. E eu também não gostei. Deus mandou 3. E eu não gostei. Rebeldia. Não estava sensível à direção de Deus. Quantas vezes você talvez esteja agindo assim na sua vida? Deus coloca alguém na sua vida, te exorta, mostra o caminho, e você acha que você é quem tem toda a solução para a sua vida. Mas, Senhor, eu queria saber a tua vontade. Se eu fizesse essa oração naquela época, Deus poderia dizer, eu já te mandei 3 pessoas para dizer qual é a minha vontade. E você vai ficar rejeitando até quando? Nós somos muito rebeldes. E deveríamos nos quebrantar para estarmos mais prontos para ouvir quem Deus envia até nós. Deus dá autoridade para pregadores. Deus dá também, fazendo uma aplicação, Deus dá autoridade para aqueles que nos exortam. Deus usa pessoas para nos fazer andar no caminho dele. Assim como fará com aqueles que estarão naquele tempo futuro. E eles são chamados aqui de 2 oliveiras ou 2 candelabros. Essas expressões fazem referência ao texto de Zacarias. O profeta Zacarias, no capítulo 4, que também é um livro profético com mensagem do gênero de Apocalipse, muito semelhante em alguns aspectos, ele fala dessas 2 oliveiras, ou dos 2 candelabros. Assim nós notamos como que a palavra de Deus é um único livro. Apocalipse e Zacarias. João e o profeta Zacarias nem chegaram perto de se conhecer. Mas o autor é o mesmo. Deus agiu na vida de Zacarias, Deus estava agindo na vida de João, escrevendo um único livro, uma única mensagem. E ele assim faz referência às 2 oliveiras. Lá no texto de Zacarias 4:14 é dito que serão os 2 ungidos que estarão a serviço do Senhor de toda a terra. Ou seja, 2 ungidos, 2 homens separados que vão aparecer nos dias futuros do Apocalipse. Quem serão esses homens? Não dá para a gente saber com certeza. Mas esses pregadores terão poderes sobrenaturais. Eles serão pregadores capacitados pelo Senhor e terão poderes sobrenaturais. Serão incomuns. Veja o versículos 5 e 6. Você vai notar aí um pouco dessa ação sobrenatural dessas 2 testemunhas. Eles farão coisas assim que
farão com que as pessoas os odeiem mais. É incrível. Porque eles terão poderes e que deveria levar pessoas a entender que eles eram pessoas capacitadas por Deus, mas não. Os homens serão tão duros de coração que vão odiá-los, vão até tentar matá-los. Só que aí, pelos poderes que Deus dará a eles, eles poderão se defender por um bom tempo. Por um tempo determinado aqui, de 3 anos e meio, de forma geral. Quem serão essas duas testemunhas? Alguns acham que serão Elias e Moisés. O texto não fala quem são. Não dá para a gente dizer, serão Elias e Moisés. Mas por que falam que seria Elias e Moisés? Primeiro, pela descrição do que eles poderão fazer. Veja o versículo 6. Elas, as testemunhas, terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem é que orou para que não chovesse por 3 anos? Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue. Quem é que tornou as águas do Egito, do Nilo, em sangue? Moisés. Então, pode ser? Pode, mas o texto não fala. Pode ser outras pessoas. Mas também tem outro argumento. Alguns acreditam que seja Moisés e Elias, porque foram também os dois que apareceram no momento da transfiguração de Jesus. Lá em Mateus 17, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, como foi chamado, apareceu quem lá para eles? Para Pedro e os outros discípulos que ali estavam? Moisés e Elias. Outro argumento que se utiliza é que os dois, Moisés e Elias, têm algo semelhante no aspecto sobre o fim da sua vida na terra. Elias foi levado ao céu. Moisés, não foi possível achar o seu corpo para sepultá-lo. Será que eles vão voltar para que possam ser mortos na terra? Não sei, não quero estar aqui, não quero assistir. Se eu assistir lá do céu, não quero estar naqueles dias aqui. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, não estaremos na terra naqueles dias que Jesus, ou melhor, que Deus vai estar tratando com a nação de Israel. Aqueles dias da grande tribulação não são para os que creem em Jesus. Portanto, creia nele hoje. Tenha certeza que ele é o teu Senhor. Reconheça o seu pecado. E tenha certeza de que você será levado aos céus assim que Cristo vier tirar a sua igreja deste mundo. Os pregadores serão também bem-sucedidos, apesar da aparente vitória do inimigo. E é uma aparente vitória apenas. Olha só o versículo 7. Quando tiverem, então concluído o testemunho que devem dar. Então entenda o seguinte: nada acontecerá com as duas testemunhas, com os dois pregadores, até que eles cumpram o compromisso deles, o ministério deles. Deus vai protegê-los. Semelhantemente ao que Deus fez com Paulo, quando prometeu a ele, dizendo que, apesar de todas as perseguições, Paulo ainda seria guardado para que pudesse cumprir com o seu ministério apostólico. E Deus o protegeu. Deus fará uma proteção, dará proteção para as duas testemunhas. E somente terminando aquele período é que a besta que surge do abismo, o anticristo, chamado aqui com a expressão de uma besta, um animal. Deus não vê aquele que será alguém que vai tentar controlar a terra como alguém com uma boa imagem. A palavra de Deus se refere àquele que vai surgir para tentar governar ou assumir o lugar de Cristo Jesus como um animal, uma besta. Para mostrar que ele não pode fazer aquilo que está intentando ou que vai intentar. Ele não tem poder para isso. Ele vai simplesmente fazer aquilo que está dentro dos limites colocados pelo Senhor. E aí o versículo 8 diz: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, ou seja, de Jerusalém, que espiritualmente se chama de Sodoma e Egito, ou seja, 2 nomes que falam de cidades que são oposição a Deus.
algumas coisas que nós podemos entender então aqui desses versículos 7 e 8. Aquelas duas testemunhas trabalharão de acordo com a vontade de Deus. Isso mostra que nenhum mal pode chegar sobre aqueles que são do Senhor, se o Senhor não permitir. Assim como aconteceu com Jó. Jó só pôde ser tentado, ou ter suas coisas tomadas, seus filhos e seus bens, até o ponto que Deus permitiu. Não era Satanás que tinha poder para derrubá-lo. Deus permitiu. E aqui Deus vai permitir que a besta então possa agir contra as suas duas testemunhas até este ponto. Nada além. É a mesma verdade até hoje. Se eu e você passamos por algum mal, não é porque o Satanás está nos vencendo. Não é porque estamos numa batalha espiritual que agora estamos sendo derrotados. E eu acho também tão curioso, apesar de ser algo tão sério, tem gente que vê batalha espiritual em tudo. Por exemplo, domingo passado, depois de um tempo tão bom pela manhã aqui na igreja, cheguei em casa, havia um cano vazando lá na cozinha. Satanás está me tentando. Ele quer me tirar a paz. Faz sentido? Não. Isso é algo da vida, nós temos que aprender a lidar com essas coisas, mas tem gente que vê, né, batalha espiritual em tudo. Chamei o Uber cancela a chamada, cancela de novo. Que mal é esse? Que espírito está atuando aqui nesse celular ou nesse Uber? Tem gente que vê coisa demais, né? Mas falando bem sério, Deus não permite que o seu povo seja tocado, se ele assim não tiver planos para isso. Deus não permite que os seus filhos sejam tocados ou afligidos, se ele não tiver propósito nisso. Se nós passarmos por dificuldades, é porque Deus está no controle. Não podemos perder a esperança. Não devemos nos desanimar. Era bem essa mensagem que João estava querendo transmitir para os seus primeiros leitores, lá no final do primeiro século. Irmãos, estamos sendo perseguidos pelo Império Romano. Há muita perseguição. Mas o Deus que vai guardar pessoas lá no futuro é o Deus que guarda o seu povo hoje. Se Ele permitir que passemos por dificuldades, Ele vai continuar nos ajudando a enfrentar tudo isso. E veja, aqueles dois homens, as duas testemunhas, eles vão morrer, serão atacados. Mas será que Deus não poderia protegê-los? Deus não poderia livrá-los da morte? Mas de acordo com o plano de Deus, era necessário que eles fossem mortos e terem os seus cadáveres estirados em praça pública. O que notamos aqui também é que a tendência do mundo que vivemos é piorar. A cidade santa, Jerusalém, vai chegar ao ponto de ser chamada de Sodoma, de Egito. E para você entender isso, você tem que conhecer os contextos dessas duas nações no Antigo Testamento. Sodoma, imoral, marcada pelos pecados diversos. Egito, uma nação opressora. Ou seja, como que uma cidade santa será chamada por Deus de Sodoma e de Egito? Um grande alerta para a igreja dos dias de hoje. A igreja que é o corpo do Senhor, a igreja que são pessoas que servem a Ele, se acomodarem e se seguirem por um caminho de declínio espiritual, podem ser deixados de ser chamados de igreja, meu corpo, de qualquer outra coisa, pode ser chamado de qualquer outra coisa. Como sinagoga de Satanás, como foram chamados nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. E particularmente, nós que hoje podemos ser chamados de servos do Senhor, se não levarmos a sério a nossa vida com o Senhor Jesus, podemos estar em uma decadência espiritual e um dia ser chamado por Ele de algum outro nome, que não seja de meu servo bom e fiel. Tome cuidado com a sua vida. Cuidado com os declínios, com o afastamento do Senhor. Foque nele. Não perca a atenção. Viva para o seu Deus.
Faz com que a sua vida tenha razão de viver olhando para Jesus. Ou melhor, que a sua vida tenha um sentido de vida olhando para Jesus. Vemos então que a degradação deste mundo é algo certo. Os dias futuros serão piores do que os dias de hoje. E se você ficou atento às notícias dessas últimas semanas, nós estamos vivendo de um mundo corrupto e caído, perdido. Há uma cidade nos Estados Unidos que proibiu a circulação de Bíblia nas bibliotecas escolares. Há outra pessoa aí, famosa do nosso Brasil, que agora quer atualizar o Novo Testamento. Super teóloga ela, né? Não viram quem é? Eu não vou dizer que é a rainha dos baixinhos. Mas tem gente querendo interpretar a Bíblia de um jeito que só eles entendem. Mudando tudo. Fora os ataques que nós vimos numa manifestação lá na Avenida Paulista, em São Paulo, nos últimos dias. Ataques e ataques ao Evangelho. O mundo está se perdendo. Mas a boa mensagem em torno disso é: nada disso está fora do controle de Deus. Será assim mesmo. A ponto de Jerusalém ser chamada de Sodoma e Gomorra. Olhando para os versículos 9 e 10, os pregadores evidenciarão a perfeita justiça de Deus. Ao olhar para esses versículos, nós vemos que Deus é misericordioso e que Ele é justo. Ele não estará fazendo nada de forma errada, claro. Ele não tem como errar naquilo que Ele está fazendo. Mas como é que a gente vê a justiça? Olha só, versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, ou seja, todo mundo ali daqueles tempos futuros, contemplarão. Como? Como que povos, tribos, línguas e nações poderão contemplar duas testemunhas mortas lá em Jerusalém? Anos atrás, as pessoas podiam ficar pensando como isso iria acontecer. Hoje é muito fácil saber como isso pode acontecer. O nosso mundo é interligado. Um acontecimento em um lugar, todo mundo pode saber simultaneamente do que está acontecendo. É a tecnologia que vai criando o cenário para que profecias sejam cumpridas. Por 3 dias e meio. 3 dias e meio, 3 dias e meio. Serão expostos ali. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Já ouviu aquela expressão, o ódio do bem? O ódio do bem tem sido um conceito muito presente nos dias de hoje. Outras pessoas estão erradas, mas se eu sentir ódio e querer punir, me vingar, atacar, não, mas eu estou fazendo certo. Assim, se o povo de Deus falar alguma coisa sobre alguma ideologia que é bem contrária às Escrituras, o povo de Deus é que está odiando. Mas se você falar alguma coisa bíblica, defender as Escrituras, você vai ser ataque de ódios das mesmas pessoas que dizem que o mundo tem que ser um mundo de paz e amor. É o ódio do bem. O povo se alegrará com a morte dos 2 pregadores. Ficará evidente que a humanidade deve ser punida. Deus não vai falhar na sua justiça. Deus não vai errar nunca. Mas isso aqui vai evidenciar que o agir de punição de Deus é correto. Por que que Ele abriu os selos? Por que que as trombetas estão sendo tocadas? Por que as taças virão? E cada vez Ele vai deixando isso mais claro. Vocês acham que eu estou errado? Olha aqui o que os homens vão fazer. A humanidade vai manifestar o seu ódio contra as testemunhas do Senhor e contra os planos do Senhor. A humanidade, ela não suporta ouvir a verdade de Deus. A humanidade não tem prazer na lei do Senhor. E muito menos tem interesse em meditar nela dia e noite. Será que Deus será injusto ao aplicar os seus juízos aos homens? De forma nenhuma. Agora, aqueles 2 profetas, eles atormentaram os que moram sobre a terra.
Isso é muito interessante, porque o evangelho, quando ele é pregado com fidelidade, ele não agrada o mundo todo. Ele não agrada os que rejeitam a Cristo. Não adianta querermos ser uma igreja que vai agradar a nossa sociedade se nós estivermos pregando a verdade. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que aqueles que querem viver de forma piedosa serão perseguidos. A sua pregação fiel às Escrituras pode fazer com que pessoas conheçam a Cristo e se convertam, mas também pode fazer com que pessoas te odeiem. Pode fazer com que pessoas não queiram você por perto delas, porque você é moralista, porque você é muito religioso, porque você só fala de Cristo. Irmãos, essa é a pura verdade. Isso vai acontecer mesmo. Então, aqui notamos que Deus estará aplicando a sua justiça de forma perfeita. Os homens são merecedores do seu juízo. Quanto mais próximos vivemos de Jesus, quando mais apegados somos da palavra, mais atormentamos pessoas. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai atormentar alguém da sua família. Porque eles não querem que você fale o que você fala. Eles não querem que você viva como você vive. Por isso, não há comunhão entre luz e trevas, entre crente e incrédulo, entre pessoas que têm relacionamento profundo com o Senhor, com aqueles que não querem nem saber de Deus. Os pregadores também serão honrados. Olha os versículos 11 e 12. Mas, depois dos 3 dias e meio, ou seja, depois de terem sofrido desse jeito, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Os pregadores do evangelho serão indestrutíveis, assim como a igreja do Senhor é indestrutível hoje. Porque quem guarda os pregadores, quem guarda a igreja do Senhor é o soberano Deus. E aqueles que não aceitam a Cristo, veem a igreja, veem os pregadores como inimigos. Eles veem como inimigo. Os seus inimigos as contemplaram. O mundo vê os pregadores do evangelho como inimigos. E os crentes do primeiro século tinham que se lembrar, ter em mente, de que a ressurreição é uma realidade, é uma verdadeira esperança. Por mais que eles estivessem sofrendo, naqueles dias do Império Romano, final do primeiro século, eles tinham que se lembrar que a vida não tinha sentido só para a existência terrena. A vida cristã, ela tem continuidade no andar com o Senhor. E esse relato sobre o que acontecerá com as 2 testemunhas estava reforçando essa verdade. Irmãos, apesar de nossas perseguições hoje, estaremos um dia com o Senhor. Viveremos com o Senhor. E aquelas testemunhas, apesar de terem sido mortas e expostas daquela forma diante da praça, eles seriam honrados pelo Senhor e serão honrados. Eles terão a ressurreição, o espírito de vida vindo da parte de Deus, e ouvirão do Senhor: subam para cá. Irmãos, isso é uma das grandes bênçãos da vida cristã. Ter a certeza de que este mundo não pode acabar com a nossa existência. Um dia poderemos ouvir a trombeta dizendo: venham para cá, subam para cá. Então, o que acontecer neste mundo aconteceu, não importa se a nossa vida vai terminar assim ou assim, o importante é um dia poder ouvir: suba para cá, venha para morar comigo eternamente. Os que servem ao Senhor podem ter certeza disso. Você pode sofrer de alguma enfermidade, ter dores, ter problemas nesse mundo, mas um dia você vai ouvir algo semelhante como: venha para cá. E isso é bom. Nós não fomos criados para vivermos eternamente neste mundo, mas para estarmos com o nosso Deus. E concluindo, a insistente misericórdia de Deus. Deus sempre manifesta sua misericórdia visando a salvação dos pecadores. Deus vai proteger
aqueles que o rejeitaram, Israel. Deus enviará pregadores para os que rejeitaram, e assim vai resgatar muitos. Olha o que diz o versículo 13. Naquela hora, houve grande terremoto. Deus é justo. E ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. Ah, que Deus mau, que Deus cruel. Deus não é mau. A humanidade é. Que não ouve a mensagem, que não se arrepende dos seus pecados. E assim, as outras pessoas ficaram aterrorizadas. E aí algo maravilhoso irá acontecer. E deram glória ao Deus do céu. Muitos poderão crer em Cristo, depois da disciplina do Senhor. Mas você não precisa passar pelas disciplinas do Senhor para crer nele. Creia já. Se arrependa do seu pecado hoje. Viva para o seu Deus. Mas o certo é que no futuro, todo esse agir do Senhor não será apenas um agir punitivo. Será para resgatar mais alguns que vão reconhecer a sua soberania e a sua grandeza e vão dar glórias ao Deus do céu. Nós precisamos viver como aqueles que dão glória ao Deus do céu todos os dias. Ele é digno, Ele é soberano, Ele é misericordioso. Vivamos para Ele. Oremos. Pai, como é bom adorar o Teu nome, entender os Teus planos, entender um pouco dos Teus planos, porque há muitos detalhes, mas o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, nos dando oportunidades de nos arrependermos da forma que vivemos. Obrigado pela salvação que temos em Jesus hoje. E obrigado porque podemos ter certeza daquilo que o Senhor fará no futuro. E sabemos que o Senhor ainda vai agir assim para alcançar mais pessoas para o Teu reino, para viverem para o Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso. Pai, pedimos para que hoje tenhamos essas mensagens de encorajamento em nossos corações, como principalmente a certeza de que nada nos acontece sem a Sua permissão, e que um dia estaremos com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.